Olha quem já está aí, o novo comentarista do programa, governador João Dória. Tudo bem, governador? Prazer, com maior honra. Tudo bem, Aldrin? Esse aqui é um programa jovem, viu, governador? Programa para o público jovem. A gente costuma dizer que a gente faz jornalismo calça jeans e camiseta. Hoje eu botei um blazer aqui só porque tem a sua presença aqui para dar um ar assim mais bacana. Mas eu quero saber o seguinte, você tá de calcinha justa ou não? A minha calça não é tão justa, não. Mas não é uma calça saruel também. Governador, tá certo. Deixa eu apresentar aqui o pessoal. O cuecão é largo, viu? O governador está inspirado hoje. Bom, o governador de São Paulo, governador do estado mais populoso, mais complexo do Brasil, que é São Paulo. Quem governa São Paulo pode governar o Brasil, governador? Aldrin, isso já aconteceu. São Paulo é uma nação dentro do Brasil. São 46 milhões de habitantes, nós temos a mesma população da Espanha e o mesmo território da Espanha. E São Paulo, como economia, Aldrin, representa a terceira maior economia da América Latina. Só perde para o Brasil, porque São Paulo faz parte do Brasil, e para o México. São Paulo tem uma economia maior do que a Argentina, do que o Chile, do que o Peru, do que a Colômbia, do que todos os demais países, à exceção do próprio Brasil e do México. Então é uma nação dentro da nação. César, faz a sua pergunta. Ô, governador, se você se tornar de fato candidato, qual vai ser seu plano para reverter as intenções de voto e emplacar uma terceira via? Bem, primeiro mostrar um programa para o Brasil, César, mostrar aquilo que representa a oportunidade, primeiro, de respeito à saúde e à vida das pessoas, coisa que infelizmente não tem acontecido neste governo. Então, fortalecer o SUS, Sistema Único de Saúde, valorizar a vida, providenciar vacinas, porque teremos que nos vacinar anualmente contra a Covid, assim como fazemos contra a gripe, qualificar a educação, como estamos fazendo aqui em São Paulo. Uma informação para você e para todos que estão nos acompanhando aqui, é o fato de que aqui em São Paulo, quando nós assumimos, tínhamos 263 escolas de tempo integral. Hoje, sabe quantas temos, César? 1.855 escolas de tempo integral. E até o final deste ano serão 2.000 escolas de tempo integral. 8 horas de estudos, de cultura, de esportes, de acolhimento às crianças e 5 refeições por dia. Então, educação para melhorar a nação e transformar o Brasil. Respeito pelo meio ambiente, ter políticas claras de carbono zero, como nós temos em São Paulo, onde, aliás, nesses 2 anos e meio, nós aumentamos a cobertura verde no estado de São Paulo em 3%. O único estado que conseguiu essa proeza aqui. Não tem desmatamento nem legal e, obviamente, não temos desmatamento ilegal. E fomos o único ente público a ser convidado pela COP, pela Cúpula do Clima, que acontece agora em novembro em Glasgow, na Escócia, para falar da evolução e das conquistas de São Paulo no tema ambiental. E aqui estamos, inclusive, fazendo o maior projeto ambiental do país, que é a despoluição do Rio Pinheiros, que será entregue limpo e despoluído até o final do próximo ano. Então, política ambiental clara e compromisso com o meio ambiente e o convívio possível da economia, do agro principalmente, com a proteção ambiental. O reposicionamento do país no plano internacional. O Brasil perdeu aliados no plano internacional nos últimos anos, ofendendo países vizinhos na América Latina, na Europa, em outras, na China. O Brasil conseguiu ser um país isolado do mundo hoje. Nós vamos reintroduzir o Brasil no plano mundial. Ter cuidado também de recuperar e respeitar a cultura. O Brasil também perdeu o respeito pela sua cultura, pela sua memória e pela sua história. O atual governo hostiliza os intelectuais, hostiliza os artistas. Basta, aliás, falar algo contra o governo Bolsonaro, que você já é hostilizado e emparedado pelas redes sociais. Então, valorizar a cultura, respeitar o direito à oposição, o direito dos jornalistas expressarem livremente as suas opiniões, sem serem intimidados, sem serem ofendidos ou sem sofrerem cortes de verbas publicitárias ou ameaças governamentais pelo fato de estarem produzindo a verdade ou fazendo o contraditório, que é parte da democracia, e gerando empregos, César. Geração de empregos para reduzir a miséria e diminuir as distâncias sociais no Brasil. Este é um projeto para o Brasil.
Brasil. Esse é um projeto para o novo Brasil, o Brasil da esperança, o Brasil da fé, o Brasil da oportunidade. Governador Clayson aqui, eu queria conversar com o senhor um pouco a respeito. O senhor vai passar talvez a campanha inteira, caso o senhor se candidate a presidente, tentando explicar um pouco sobre essa questão do Bolsodória e essa sua relação inicial com o Bolsonaro, e talvez o senhor já tenha falado muito a respeito disso, fique à vontade caso queira abordar esse assunto. Mas eu queria dar um passo além também. Eu quero sim, depois eu respondo. Deixa você fazer a pergunta, mas eu respondo sim. Hoje o senhor se coloca então como um dos grandes críticos do Bolsonaro, especialmente na condução da pandemia. E nós sabemos, é inegável, que nós tivemos uma série de problemas na pandemia. E esse desafio para uma reconstrução do país, vamos colocar assim, ele não vai estar apenas restrito agora em 2022. Ele vai se estender talvez por 4 anos do próximo presidente. E eu queria ouvir do senhor quais são realmente, de forma bem objetiva, quais são as ações para que a gente possa reconstruir um país que a gente percebe claramente é um país que está sofrendo muito em vários setores. Não é só com relação à questão dos empresários que tiveram aí os seus comércios fechados, muitos falidos, mas a gente vê uma situação muito difícil na educação, a própria saúde, ela vai precisar se refazer, e os setores principais de infraestrutura. Então eu queria ouvir do senhor como reconstruir um país marcado pela pandemia numa gestão que, segundo o senhor mesmo diz, uma gestão catastrófica. Clayson, obrigado pela oportunidade. Bem, eu vou começar do final até chegar à sua primeira pergunta. A parte dela, aliás, eu respondi ao César agora há pouco. Mas eu quero enfatizar que o maior prejuízo do país nessa pandemia, primeiro foram as mortes. 552 mil mortos. A maior tragédia da história do Brasil em qualquer tempo. 552 mil mortos que estão soterrados, estão enterrados, sepultados, perderam sua vida principalmente por um governo negacionista que em março do ano passado afirmava e fez isso durante meses, dizendo que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve até um ex-ministro do governo Bolsonaro que diz, não, serão 4 mil mortos, como se 4 mil mortos não importassem. Hoje nós temos 552 mil mortos no Brasil, metade poderiam estar salvos e vivos se o governo tivesse tido compaixão, tivesse tido bom senso de comprar vacinas e vacinar o seu povo na hora certa. Comprou cloroquina ao invés de comprar vacina e adiou o máximo possível o início da vacinação no Brasil. Um desastre humanitário feito no país e muitas vidas que se foram, vidas de parentes, de amigos, de colegas profissionais, de vizinhos, de pessoas que gostávamos e que se foram porque não tiveram tempo de tomar a vacina. E os mais pobres, os mais humildes. O Brasil deu um salto monstruoso na sua miséria e na sua pobreza, Clássico. Nós tínhamos 12 milhões e meio de pessoas desempregadas no final do governo Temer. O governo foi muito criticado pelo atual governo Bolsonaro. Hoje nós temos 25 milhões de desempregados, mais do que o dobro do que tínhamos no governo Temer. 25 milhões de desempregados. É o maior número de desempregados também da história do país. 10 milhões de pessoas que passam fome. São pessoas que estão na miséria e na extrema miséria. E só não morrem de fome, a vocês que estão aqui nessa bancada e os que nos ouvem também na Energia FM, porque tem a solidariedade alheia de instituições, de igrejas, de associações, de pessoas e de famílias que dão o que comer a pessoas que não têm nada para comer nas suas casas, que dormem sem saber se poderão comer no dia seguinte. Esse é o grande desastre do governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, que enganou a mim, enganou a você, enganou milhões de brasileiros, mentiu para os brasileiros. Eu errei ao votar em Bolsonaro, mas eu errei também como milhões de outros brasileiros porque acreditaram numa mentira. Bolsonaro foi o remédio errado para o Brasil. Queríamos combater a corrupção do governo Lula e escolhemos um maluco, escolhemos um psicopata para presidente do Brasil. Já no segundo mês eu já me posicionei contra Bolsonaro. Ele começou a demitir os ministros que havia nomeado no seu primeiro dia como presidente, já no seu primeiro mês. Ele demitiu Gustavo Bebiano, que veio a falecer, aliás, faleceu de desgosto também pela decepção que teve e pelas amarguras que sofreu nas ameaças do governo Bolsonaro. Morreu, perdeu a vida.
O general Santos Cruz também, hoje um crítico contumaz desse governo. Meses depois, Sérgio Moro, o símbolo do combate à corrupção que Bolsonaro levantava como uma bandeira. Meu governo será um governo contra a corrupção. Defenestrou, demitiu o Sérgio Moro, fala mal do Sérgio Moro, intimida Sérgio Moro e faz a corrupção campeando no seu governo. Aliás, rachadinha é crime, está no Código Penal. Você rouba dinheiro público para extrair benefícios pessoais. Isso é crime. E a rachadinha do Bolsonaro e dos seus filhos é uma atividade criminosa e que ele faz de tudo para evitar que o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, investigue os efeitos da rachadinha que permitiu a ele e aos seus filhos comprarem dezenas de imóveis no Rio de Janeiro, escritórios, salas, apartamentinhos para alugar, lojas de chocolate e outras coisas. Isso é fruto de corrupção. E agora, mais recentemente, na CPI do Congresso Nacional, se verificou que o governo que não comprou vacina para comprar cloroquina, quando tomou a decisão, finalmente, com muito atraso, de comprar vacina, agora nós sabemos que estava comprando vacina com propina. Esse é o governo Bolsonaro. Bolsonaro nunca mais, no futuro, um governo limpo, um governo sem corrupção, um governo que faça a sua opção pelos mais pobres, pelos mais humildes, pelo desenvolvimento econômico, pela proteção ambiental, pelo respeito à diversidade, aos negros, aos indígenas, às pessoas mais pobres, aos mais humildes, que respeite, inclusive, outros povos e outras nações. Um desrespeito ontem do presidente Bolsonaro abraçar e beijar uma representante, uma parlamentar do partido neonazista alemão e, com isso, desrespeitar. Aqui no Brasil nós temos mais de 10 milhões de pessoas de origem judaica, pessoas que viram os seus pais, os seus avós serem mortos, trucidados, assassinados no Holocausto. E o presidente da República abraça a representante de um país neonazista. Isso só para contar o de ontem, sem contar o de anteontem, traz de anteontem, as bobagens e as atrocidades que faz, enganando o povo brasileiro. Chega de Bolsonaro, fora Bolsonaro. Governador, esse programa aqui, se eu não me engano, eu acho que é o único que abre o telefone todos os dias para os ouvintes falarem aqui, se expressarem, fazerem perguntas. E todo dia... Quem acompanha o programa vai confirmar o que eu vou dizer agora. Todo dia entram ouvintes aqui que falam, eu votei no Bolsonaro, mas me arrependi. Votei no Bolsonaro porque não queria votar no PT e acabei me arrependendo. Eu sou um deles. Pois é, não está sozinho não. Muita gente. Errado. Para combater a corrupção do Lula, elegemos um psicopata que, além de incompetente, além de genocida, também prova que é ladrão. Aliás, ele e a sua família. Pergunta da antropóloga e professora Isabela Calil. Governador, muito obrigada pela entrevista, pela oportunidade de poder a gente fazer as perguntas. A pergunta, ela está relacionada com a questão das prévias, né, do seu partido, porque como o PSDB optou por fazer as prévias no final do ano, em novembro, isso significa que o indicado ou a indicada nas prévias vai se lançar muito tempo depois dos atuais pré-candidatos, que são Lula e Bolsonaro, que se lançaram, pelo menos publicamente, em abril. Claro que muita coisa pode acontecer nesse período, inclusive os pré-candidatos não são candidatos ainda, mas eu gostaria de saber do senhor, caso o senhor venha a ser o indicado das prévias, entrando um tempo depois e considerando que Lula e Bolsonaro já são conhecidos nacionalmente por terem sido presidentes, eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa questão do timing das prévias na campanha presidencial do ano que vem. Isabela, primeiro, boa tarde. Muito bem formulada a sua pergunta. Não que as outras não tenham sido, mas bem formulada do ponto de vista da estruturação da sua pergunta. As prévias do PSDB vão acontecer no dia 21 de novembro, praticamente um ano antes das eleições em outubro de 2022, pelo menos no primeiro turno. Serão eleições de 2 turnos, não há hipótese de termos uma eleição de um único turno para a presidência da República aqui no Brasil, especialmente neste momento. Então haverá tempo suficiente para que o candidato eleito pelas prévias do PSDB, fortalecido inclusive pelas prévias, são vários meses, nós estamos no final de julho, temos agosto, setembro, outubro e praticamente todo o mês de novembro para o programa das prévias, os debates das prévias e o posicionamento dos seus candidatos, daquele que, ao vencer as prévias, sairá, Isabela, fortalecido
para agregar outros partidos, dialogar com muita humildade e com o melhor sentimento democrático para construir, eu tenho dito até, não a terceira via, mas a melhor via. É a via para os que, certamente, talvez como você, mas como eu, com certeza, nem Lula, nem Bolsonaro. Datafolha, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, há 2 semanas, revelou com clareza 52% dos brasileiros não querem nem Lula, nem Bolsonaro, e vão exatamente em busca de uma outra alternativa. Teremos tempo, portanto, para este posicionamento 1 ano antes das eleições que acontecerão em outubro do próximo ano. Obrigada. Tomara que dê tempo, hein? Parece pouco tempo, 1 ano só, hein? Porque Lula e Bolsonaro já estão em campanha intensa aí, né, governador? Aldrin, não é. Eu vou lhe dar um exemplo, se você me permitir, até para fortalecer a resposta à Isabela. Vou reportar aqui 2016, um caso real, o meu caso. Eu me lancei primeiro sendo filiado ao PSDB desde 2001, eu provoquei o meu partido fez as prévias de 2016, não tinham prévias, já havia um candidato já pré-escolhido pelo PSDB, mas eu disse que o PSDB, como partido social da social-democracia, precisava ter democracia. E aí fizeram as prévias. As primeiras prévias do Brasil foram feitas em 2016 e no PSDB. Eu venci as prévias, depois de vencer as prévias, fui para a eleição, comecei com 1% apenas de intenção de voto, 8 meses antes da eleição, não foram 12 meses, nem 11 meses, 8 meses antes, numa pesquisa do Ibope. Depois da Datafolha me deu 2% um mês depois. 1% era um triste resultado para um potencial perdedor, obviamente, porque o primeiro colocado era o deputado Celso Russomano, tinha 38% das intenções de voto. O segundo colocado era Fernando Haddad, do PT, prefeito da cidade de São Paulo, que tinha 24%. Terceira colocada, a ex-prefeita, ex-senadora da República, Marta Suplicy, 17%. Quarta colocada, Luísa Erundina, ex-prefeita da capital de São Paulo e deputada federal pelo PSOL, tinha 12%. Quinto colocado, o falecido senador Major Olímpio, que era deputado federal, e tinha 5%. Eu estava lá embaixo na rabeira com 1%. E nós vencemos as eleições com 53% dos votos válidos. A primeira eleição, cuja vitória foi em primeiro turno, aqui em São Paulo. E é o maior colégio eleitoral do país. Então, é um exemplo concreto, não é ficção, não é fruto de uma estimativa aleatória, mas um fato concreto de que é perfeitamente possível conquistar o eleitorado com propostas claras, participando dos debates, participando dos programas de televisão, construindo a sua candidatura, falando a verdade e apresentando um programa positivo para o Brasil. Muito bem. Pergunta do jornalista Paulo Tadeu. Governador, uma coisa me intriga na sua campanha, que é o seguinte: você se contrapôs ao governo Bolsonaro em termos da vacinação. Você foi o contraponto ao governo Bolsonaro, ao negacionismo. Na minha opinião, o trabalho que você fez de liderar o Brasil em busca de uma vacina, de se jogar na busca pela vacina, na compra da vacina, no desenvolvimento da vacina, não deveria fazer do seu nome um nome muito mais lembrado hoje pelas pessoas, nas pesquisas, já colocando você como, vamos dizer, a terceira via ou a melhor via, como você mesmo disse? O que é que falta para essa consolidação do seu nome com base no que você fez pela vacina no Brasil? Falta conhecimento nacional, Paulo, e com muita humildade eu reconheço isso. Os 3 candidatos que estão à frente nesse momento, que já se lançaram, são Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República 2 vezes, e antes disso, candidato 3 vezes à presidência da República. Portanto, fez 5 campanhas presidenciais. O outro candidato, já lançado, aliás, não esperou nem o 2º mês de mandato para dizer que era candidato à reeleição, é o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, fez campanha nacional e é o presidente da República. O terceiro, que está à nossa frente, é Ciro Gomes, que vai para a terceira campanha presidencial, para a 4ª campanha presidencial, participou de 3 campanhas presidenciais. Então, são nomes nacionalmente conhecidos e é natural que tenham, evidentemente, por esse conhecimento, opções na pesquisa neste momento. É cedo, é preciso ter paciência, resiliência, humildade, capacidade,
trabalho e, ao mesmo tempo, boas propostas e a capacidade também de agregação de outros partidos e de outras lideranças para formar, como você lembrou, a melhor via. Governador, eu estou vendo aí pelo fundo, o senhor está em casa, né? O senhor está passando a quarentena em casa ainda, não é isso? Exatamente, Aldrin. Hoje é meu último dia de quarentena, meu 14º dia. Eu fui reinfectado pela Covid-19. Eu já tinha sido infectado em agosto do ano passado. Infelizmente, fui reinfectado, mas estou bem. 14 dias assintomático, não tive absolutamente nada, trabalhando regularmente, embora remotamente, seguindo o protocolo do isolamento, por isso que eu estou em casa, mas estou bem e sabe por quê? Porque tomei a vacina. E a vacina que eu tomei, todas as vacinas são boas, mas eu tomei aqui no braço 2 doses da vacina do Butantan, a Coronavac. Por isso estou vivo, estou bem, estou trabalhando e amanhã volto a trabalhar presencialmente no Palácio dos Bandeirantes. Viva a vacina, viva a vida! Como é que tem passado a quarentena em casa, governador? Dá tempo de ver uma Netflix? O senhor tem mais tempo? Tem assistido live do Bolsonaro? Deus me livre, isso é uma coisa que eu não faço, é ver live do Bolsonaro. Tem coisa mais útil para ler e para ver do que esse boçal do Bolsonaro com as suas lives. Eu não perco meu tempo com ele. Agora, eu gosto de trabalhar, você sabe disso. Eu sou extremamente dedicado ao trabalho. Eu durmo pouco, é um hábito que eu cultivo há muitos anos, desde de jovem. Eu sempre dormi muito pouco, eu durmo 3 a 4 horas por noite. Então, eu gosto de trabalhar, eu trabalho intensamente. Agora, nesse período aqui de pandemia, eu tenho trabalhado menos. Em média, não se assustem, 12 horas por dia, das 8 da manhã às 8 da noite. Normalmente, eu faço 14, 16 horas por dia de expediente como governador. E não recebo salário, apenas para voltar a lembrar, eu dou todos os meus salários para o Fundo Social de Solidariedade. Eu gosto do que eu faço e tenho, infelizmente, boa energia, bom tônus, como dizem, sou tonificado e amo o que eu faço. Então, isso também me traz boa energia e vontade de trabalhar. E mesmo assim consigo ver um filme, embora à tarde da noite, com Bia, minha esposa, 11 horas, 11h30 da noite, escolhemos um bom filme e assistimos. Os streamings melhoraram muito as opções de filmes e outras opções também naquilo que a televisão e os streamings podem oferecer. E aí, quando eu dar 1h30, 2 horas da manhã, eu vou dormir e logo às 6 da manhã, ou às vezes um pouco antes, já estou de pé. O que o senhor tem assistido no streaming? Tá vendo o quê? House of Cards? Não, eu prefiro filmes, eu não gosto muito de séries. Embora reconheça que hajam séries excepcionais, seja na Netflix, na Amazon, na Globoplay, em outras opções também, mas eu prefiro filmes. E aí filmes eu gosto de ver dramas, gosto de ver os thrillers, e às vezes gosto de assistir com a Bia um ou outro documentário também histórico, e é interessante. Essas são as minhas opções preferenciais. Muito bom gosto. Na live da semana passada eu brinquei sobre live do Bolsonaro, porque o Bolsonaro mais uma vez na semana passada criticou, tentando mais uma vez desqualificar a Coronavac, recomendou mais uma vez tratamento precoce. Dória, governador Dória, por que o senhor acha que o Bolsonaro faz isso, ainda insiste nisso? Por que ele lhe odeia tanto? O Bolsonaro odeia o senhor, não tem outra palavra, né? Não dá para amenizar isso. O presidente da República odeia o senhor, não é isso? Mas ele ama minhas calças justas. Agora vai perguntar por quê, né? As minhas calças justas ele ama. Ele fala sempre das minhas calças justas. As calcinhas justas do João Dória. É uma fixação que ele tem. Bom, a psicologia explica e talvez a psicopatia que ele tem explique também isso. Mas, enfim, eu brinco nas minhas redes. Eu tenho mais de 5 milhões de seguidores. E eu falo, sai daí, maluco. Show! Sai daí, maluco. Vamos trabalhar. Bolsonaro não gosta muito de trabalhar, né? Bem da verdade. Se você observar, veja a agenda dele diária. Aliás, quem tem que estar nos acompanhando aqui na Energia 97 FM, busque a agenda do Bolsonaro diário. Você vai ver que ele não trabalha. Ele começa o expediente dele 9h30, 10 horas, 5 horas da tarde, ele vai pro Palácio da Alvorada. E já me disseram que ele vai, sabe para quê? Para brincar de videogame em casa. É um presidente que brinca de videogame, bem moderninho, ele tem pouca coisa para se preocupar. O Brasil com 552 mil mortos, 25 milhões de desempregados, e o presidente vai brincar de videogame ou vai oferecer cloroquina para as emas do Palácio do Alvorada. Esse é o presidente da República do Brasil. É isso. Bom, a gente precisa encerrar, viu, Cleison? Governador, o senhor tem tempo para mais uma pergunta? O senhor
Tá no sul. Claro. Dá para responder mais uma? Vai lá, Clayson. Vamos deixar o Clayson fazer a pergunta dele. Vamos lá. Obrigado, governador. As pessoas às vezes esquecem que o senhor é um homem da comunicação, né? Também. O senhor se fez dentro da comunicação, com programas de televisão, e isso também faz com que o senhor tenha uma visão mais estratégica, especialmente para trabalhar com a opinião pública. Então, a gente percebe também que há uma necessidade hoje de atrelar dentro do trabalho da política também esse trabalho de opinião pública. E o senhor, em um dado momento, o senhor tinha uma crítica mais aberta em relação às esquerdas de uma maneira mais ampla, então era um discurso que era também muito comum em 2018, atacar as esquerdas de uma maneira geral, e hoje o senhor já diminuiu um pouquinho a sua crítica, o senhor colocou a crítica quase que exclusivamente em cima do Lula, mas a verdade é que as esquerdas ainda estão um pouco chateadas com o senhor, e por outro lado, nós temos a direita que se aproximou muito do Bolsonaro, a gente sabe que agora tem uma parte da direita, parte de conservadores e liberais que estão abandonando um pouco o bolsonarismo, mas o senhor ainda precisa se encontrar no meio dessas duas vertentes aí, né? O senhor seguramente talvez não vá ir para um lado mais esquerda ou de centro-esquerda, apesar do seu partido ter em alguns momentos essa sinalização. E por outro lado, o senhor quer se colocar como uma pessoa, vamos colocar assim, da direita mais para a direita liberal. Como que o senhor vai se colocar como candidato dentro desses espectros ideológicos aí na campanha? Clayson, ótimo você ter perguntado isso. Eu não sou direita nem esquerda, eu sempre fui uma pessoa de centro liberal. Eu sempre me posicionei dessa maneira. Tenho amigos e respeito a esquerda. Tenho amigos intelectuais, cientistas, jornalistas que são de esquerda e eu conjugo e divido com eles boas ideias e sei ouvir. Aliás, o contraditório faz parte da democracia. E tenho amigos também da direita, empresários, também intelectuais, economistas, advogados, médicos, com os quais eu convivo muito bem. Não há nenhum mal em conviver com a direita e com a esquerda, e nem com o contraditório, muito menos com as críticas. O mal está no extremismo, a extrema esquerda e a extrema direita. Dessas eu quero distância. E quero distância também, Clayson, da corrupção. Por isso a minha crítica ao ex-presidente Lula. Eu não acredito nessa tese de os fins justificam os meios, que José Dirceu cunhou tão bem para justificar os 40 anos de petismo. Eu não acredito nisso. Eu acho que os fins não justificam os meios. Como justificar, por exemplo, a defesa do governo ditatorial de Cuba, que não permite manifestações, que prende manifestantes nas ruas de Havana, porque não admite oposição? Como defender Cuba? Como é possível defender o movimento esquerdista e ditatorial da Venezuela? É indefensável. Isso é indefensável. Então, aqueles que fazem esse tipo de defesa, eu me coloco em outra posição. Meu campo é democrático, é da liberdade de construir um programa econômico que gere empregos, da liberdade de defender o mais privado e menos público, fazer com que tenhamos na desestatização uma enorme oportunidade de emprego para os brasileiros, de empreendedorismo para os jovens brasileiros, para retomar o orgulho de ser brasileiro, respeitar a liberdade de imprensa, respeitar a diversidade, os negros, os indígenas, os quilombolas, respeitar as mulheres, os seus direitos e a sua igualdade. Esse é o meu campo, longe dos extremos. Eu estarei sempre no centro democrático, dialogando com a esquerda, dialogando com a direita, mas principalmente dialogando com o povo do meu país, com os brasileiros do meu país que eu tanto amo. Governador, a terceira via só vai funcionar se houver união em torno de um nome, não é? O senhor e os outros que assinaram aquele manifesto alguns meses atrás, Amoedo, Ciro Gomes, Eduardo Leite, vocês combinaram entre vocês que vai haver um momento em que todos vão apoiar um? E quando vai ser esse momento? Aldrin, na política, a política tem o seu tempo. Eu sou, vou usar aqui uma expressão que vocês conhecem, new kid on the block. Eu estou há 4 anos e meio. Eu estou há 4 anos e meio na política. Nesses 4 anos e meio, felizmente, venci 2 eleições difíceis nos 2 maiores colégios eleitorais do país. Na capital de São Paulo, o maior colégio eleitoral urbano, e no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral
local, regional do país. Mas eu sou um new kid on the block, mas aprendo muito. Aliás, eu sou um bom aprendiz. E como bom aprendiz, eu entendo que o tempo da política é diferente do nosso tempo. O tempo da comunicação, onde eu convivi durante tantos anos, eu fiz 25 anos de vida na comunicação, no rádio e na televisão, exatamente como vocês estão fazendo agora. O tempo da política é outro. Então, é preciso respeitar esse tempo. Esse tempo tem formatações distintas. E um mês na política é uma eternidade. Uma semana na política, tudo pode mudar. Às vezes, 24 horas na política, as coisas mudam. Não é isso que acontece no mundo da comunicação, no mundo empresarial, no mundo da economia, no mundo da medicina, da pesquisa, da ciência, da cultura. Mas na política é. Então, é preciso dar um pouco de tempo, respeitar isso. Nós fizemos o Polo Democrático. Eu dialogo muito bem com todos os nomes que você mencionou e assinaram aquele documento do Polo Democrático, mas todos nós sabemos que essa é uma decisão que só será materializada ao final deste ano. Antes disso, não. Antes, vários nomes estão se posicionando, aliás, com toda a legitimidade. O próprio Luiz Henrique Mandetta, o João Amoedo. O Amoedo tomou a decisão até de anunciar que não será mais candidato à presidência da República, assim como o Luciano Huck também fez esse anúncio recentemente. Sérgio Moro está residindo nos Estados Unidos, mora hoje em Washington, trabalha numa grande consultoria americana. Não diz que não será, mas dificilmente será candidato. Ciro Gomes já tomou a sua linha, a sua vertente, é candidato assumidamente pelo PDT, pelo seu partido. Eduardo Leite e eu estamos disputando as prévias do PSDB, que, conforme já mencionei, teremos o resultado no dia 21 de novembro, a data prevista para a eleição das prévias do PSDB. E a partir daí é que, com o vencedor das prévias, poderemos ter um nome fortalecido por esse movimento das prévias do PSDB, dialogando com outras forças democráticas de centro, em busca, se possível, de uma única candidatura. Se possível, pode ser até que isso não aconteça. Tempo ao tempo, respeitando o tempo da política e respeitando principalmente a democracia. Governador, por falar em tempo, dá tempo para mais uma última pergunta? Isabela, lógico, para você, tem um assessor aqui do meu lado que está dizendo, não. Proteção, vai, Isabela. Proteção então, total, Aldrin, às mulheres. Isabela, sua pergunta, por favor. Bom, em política tudo pode acontecer, né? Em um eventual segundo turno em que esteja o ex-presidente Lula, o senhor apoiaria o ex-presidente Lula em um eventual segundo turno? Estou imaginando que Bolsonaro o senhor não apoiaria, mas e o Lula? Nem Lula, nem Bolsonaro. Eu vou apoiar uma candidatura que represente o verdadeiro Brasil, o Brasil do desenvolvimento, da educação, da proteção ambiental, da cultura, do desenvolvimento de uma saúde pública adequada, justa e com vacinas, mas não uma candidatura que nesse momento ainda tem que responder a processos por corrupção. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nós vamos pela melhor via para o Brasil, Isabela. Boa, obrigado. Governador João Dória, governador do estado de São Paulo, muito obrigado ao senhor pelo seu tempo. A gente fica muito feliz de contar com a sua participação aqui. Agradeço a sua equipe, a Márcia Franco, que nos ajudou muito com esse contato. Queria dar os parabéns aqui de público por ter trazido a vacina ao Brasil. A gente tem que reconhecer isso. Nós já falamos disso aqui no programa inúmeras vezes, graças ao senhor, ao trabalho do Instituto Butantan e do governo do estado. Por muito tempo, vocês seguraram a onda aí da campanha de vacinação nacional. Queria deixar aí um minuto para encerrar. O senhor pode falar o que o senhor quiser. Bom, primeiro queria agradecer a vocês todos, a você, Aldrin, ao Paulo Tadeu, a Isabela, o Cleison e o César. Obrigado pelo tempo de vocês, pelas perguntas que vocês formularam. Também aos ouvintes e aos internautas da Energia, a nossa 97 FM. Várias vezes eu acompanho e gosto. Aliás, vocês fazem um bom trabalho, faz um mix interessante de música, informação, debate, como estamos fazendo agora. Isso é saudável, isso é o valor do rádio brasileiro. Eu fiz 9 anos de rádio, então eu sou um grande entusiasta do rádio. Fiz AM e fiz FM. Fiz a Rádio CBN no tempo em que só tinha a Rádio CBN no AM, fiz a Rádio Musical FM, fiz entretenimento com informação e fiz informação e debate na Rádio CBN. Sou um grande entusiasta do rádio e é por isso que o rádio sobrevive e vai sobreviver os próximos 100 anos. Por isso que vocês estão produzindo aqui e, aliás, estão fazendo democracia. Obrigado pela oportunidade. Fiquem bem, fiquem protegidos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Valeu, governador. Boa sorte, governador João Dória, aqui em A Grande Verdade na Energia 97. A Grande Verdade. Política.